Olá, meus queridos, professora Lohane Dutra aqui, professora de Física, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton e suas aplicações. Basicamente, as leis de Newton vão fazer parte de um assunto da dinâmica, que estuda os movimentos dos corpos se preocupando com as causas, e para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o conceito de força, e basicamente a gente tem uma definição clara e bonita da literatura da física para entender ele, que diz que vai ser o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de um corpo, seja ele em repouso ou seja ele em movimento. Mas para a gente entender isso de maneira leiga, é simples a gente entender quando a gente está aplicando uma força, seja ela empurrando, puxando, segurando, então é mais algo do nosso cotidiano bem tranquilo da gente entender esse conceito. A gente tem uma coisa que se chama Sistema Internacional de Medidas. Assim como a gente tem as coisas que a gente mede no nosso dia a dia, como distância, massa, volume, a gente sabe, por exemplo, que a distância é comum do nosso dia a dia a gente medir em quilômetros. Quilômetro, o km lá da nossa unidade, ele é uma unidade de medida. No Sistema Internacional, a distância ela vai ser dada em metros. Força também é uma unidade de medida e não é por isso que ela vai deixar de ter uma unidade. A força aqui pra gente, ela vai ter como unidade de medida o Newton, que é um Nzão maiúsculo, basicamente fazendo referência a Isaac Newton, que nós conhecemos. Então, igualzinho nós temos distância em quilômetros, massa em quilograma, a gente vai ter força dada em newtons. Tomem cuidado porque às vezes as questões podem pegar justamente nesse ponto da unidade de medida. Bom, a gente tem um segundo conceito, que é o conceito de força resultante. E para entender ele também, na definição da literatura da física, linda e bela, vai dizer pra gente que a força resultante é o somatório de todas as forças que atuam em um corpo. Mas para a gente entender isso de maneira mais simples, vamos pensar em um corpo, um objeto qualquer. No meu exemplo aqui eu coloquei uma caixa comum, 4 lados, bonitinho, 6 lados, bonitinho. E aí eu vou ter uma força sendo aplicada nessa caixa. Imagina que eu estou puxando como indica a minha seta. Lembrando, fazendo um parênteses aqui, que força é um vetor, e um vetor é uma seta que aponta para algum lugar. Então, quando você aplica uma força, necessariamente você está aplicando essa força apontando para algum lugar. Nesse caso aqui, eu coloquei a minha setinha, representada de amarelo aqui, apontando como se fosse um vetor de uma força. Pode ser que eu esteja puxando essa caixa. Mas aí eu vou lá e aplico mais uma força nela. São duas forças que, pela notação, são opostas. Essas forças opostas, imagina que eu tenho uma pessoa puxando de um lado e a outra puxando de outro. Vamos pensar em valores agora para a gente entender o que seria a força resultante. Como eu disse, força sempre vai ser dada em newtons. Então vamos pensar que desse lado aqui eu aplico 3 newtons de força. E do outro lado eu aplico 5 newtons de força. É comum a gente pensar nesse exemplo como se fosse um cabo de guerra. Então, para qual lado essa caixa se deslocaria? Sendo que de um lado eu tenho 3 newtons e do outro lado eu tenho 5 newtons. Como do lado de 5 newtons a força é maior, obviamente ela vai se deslocar para o lado que a força é maior. Então, esse exemplo é muito simples da gente entender. Mas agora vamos pensar então um outro exemplo hipotético, na qual eu tenho as duas forças valendo 5 newtons. Se as duas forças valem 5 newtons, o que aconteceria com essa caixa? Então, basicamente, é claro que é um exemplo para a gente pensar, né, mental assim, basicamente o que vai acontecer com essa caixa é que eu tenho uma força de 5 newtons para um lado, de 5 newtons para o outro, e basicamente ela não vai sair do lugar, ela vai estar em equilíbrio. E é essa palavra-chave que a gente precisa para entender o que é força resultante. O equilíbrio basicamente vai ser quando eu pegar, somar todas essas forças e a resultante der zero, né? Não necessariamente, em todos os casos que a gente vai utilizar e estudar, a resultante sempre vai dar zero. Não necessariamente precisa. Mas nesse caso aqui a gente tem uma situação de equilíbrio. Então eu posso identificar, por exemplo, que eu somei 5 de um lado, subtraí 5 do outro e deu zero. Logo, essa caixa não se mede. Então, outras coisas que a gente pode entender também, porque força, existem vários tipos de força que a gente estuda ao longo da dinâmica. Então, eu sei que essa caixa ela tem um peso, eu sei também que pode ter um atrito em relação à caixa e à superfície, mas basicamente significa que quando eu pegar todos esses vetores de força, somar 5 com peso, com atrito, somar tudo isso, necessariamente eu vou conseguir um único valor, e esse único valor é chamado de valor
resultante. Perdão. Então, essa força resultante basicamente é quando eu pegar todas as forças que estão atuando em um corpo, em um determinado corpo isolado, específico, somar e me der um único valor. Esse único valor é chamado de força resultante. Prosseguindo, então, a gente pode classificar essas forças em força de contato e força de ação à distância. Basicamente, como eu disse, existem vários tipos de força que a gente vai estudar, mas elas se dividem em duas classes. Força de contato é muito simples. Obrigatoriamente, eu preciso ter o contato entre duas superfícies de corpos diferentes. Então, tem que ser corpos diferentes e eu preciso que essa superfície esteja em contato. Seja puxando, seja segurando, empurrando, amassando, independente. Temos um exemplo aqui. Então, basicamente, o que eu tenho é uma caixa que está sendo pendurada no teto, né, por um fio. Então, eu tenho contato do teto com o fio e do fio com a caixa. Só pelo fato de eu ter contato entre dois corpos diferentes, eu tenho uma força classificada como força de contato. A nossa outra classificação é também chamada de força de ação à distância ou então força de campo. Então, basicamente, essa força a gente tem que imaginar que não há contato. É uma força que acontece com interação entre dois corpos, mas não necessariamente houve o contato entre esses dois corpos. Um exemplo que a gente tem é a gravidade. Então, basicamente, o porquê que toda vez que eu lançar uma bola para cima, essa bola vai voltar para baixo? Pela ação da gravidade. Então, a gravidade não é nada mais, nada menos do que uma força de ação à distância, que não precisa que a minha bola esteja em contato com a Terra para que ela seja puxada de volta. Simplesmente acontece. Outro exemplo que eu posso dar também, que é muito interessante, que é do nosso dia a dia, é a respeito dos ímãs ou das cargas elétricas. A gente sabe que existem polos nos ímãs, e que partes se repelem e partes se atraem. E quem já fez esse teste vai saber. Então, quando você aproxima dois ímãs, ou eles se aproximam muito rápido, sem você encostar um no outro, ou eles se repelem sem você encostar um no outro, justamente por conta dessa força de ação à distância. Não necessariamente eu preciso que esses dois corpos se encostem. Dito isso, dando essa introdução nos conceitos, né, iniciais, agora sim a gente vai para as leis de Newton. Bom, são três, e basicamente a primeira delas é chamada de princípio da inércia ou então primeira lei de Newton, dependendo da banca aí ele pode estar mudando o nome. Mas basicamente, mais uma vez, na literatura clássica da física e bonita, vai dizer pra gente que o princípio da inércia vai ser quando um corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Ah, muito bonito e tudo mais, mas eu não entendi nada. E realmente não é para entender, porque a linguagem da física é muito difícil mesmo. Mas vamos tentar entender da maneira leiga como que isso funciona. Vou destacar aqui o estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme e já eu vou falar o que é esse movimento retilíneo uniforme. Basicamente, quando a gente fala de resultante das forças, a gente está falando do conceito que eu acabei de apresentar, que é a força resultante. Então, a força resultante, lembra que é eu pegar todas as forças que estão atuando no meu corpo, somar e dar um único valor. Quando esse único valor for zero, significa que o meu corpo obedece à primeira lei de Newton, que ele vai manter o seu estado de repouso ou que ele vai manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme. Como que isso acontece? Vamos lá. Outro exemplo hipotético para a gente se colocar nessa situação e imaginar. Aqui eu coloquei o desenho de um trem, de um metrô, né, no caso aqui, mas vamos imaginar assim. Tem esse carinha aqui, lourinho, bonitinho, vou circular ele aqui para a gente identificar, que está segurando na alça do meu trem ali. Basicamente a gente sabe, para quem já andou de trem ou de metrô, sabe que você tem que sentar, segurar em algum lugar, não dá para você ficar andando ali no trem. Então, basicamente, vamos pensar que esse trem vai entrar em movimento, mas vai ser abrupto esse movimento. Vai ser uma velocidade de início muito rápida. O que vai acontecer? De cara, ganhou velocidade e de cara a gente sabe que o corpo ele tende a ser jogado para trás. E eu coloco bem entre aspas porque esse termo físico não existe assim dentro da física, né? Ser jogado para trás. O que está acontecendo com esse corpo? A gente conhece essa sensação e não é nada mais, nada menos do que ele está obedecendo à primeira lei de Newton. Porque inércia, como diz, o princípio da inércia, é uma propriedade da matéria e nós somos matéria. Então, no caso, quando há esse movimento abrupto, a gente tende a ser jogado para trás.
A mesma coisa, o mesmo exemplo funciona se eu estiver no banco do carona, num carro, e basicamente o motorista frear abruptamente. Qual que é a tendência do meu corpo? Ser jogado para frente. E é para isso que serve o cinto de segurança. Então, basicamente, essa tendência de movimento é chamado de inércia e é como a gente explica a primeira lei de Newton. Então, um corpo, ele tende a manter o seu estado de movimento. Se eu estava dentro do carro a 60 km por hora e ele para abruptamente, eu estava a 60 km por hora. Então, o que significa? Que eu continuarei a 60 km por hora. Por isso que eu acabo sendo lançada para frente. A mesma coisa acontece quando eu estou em repouso. Eu não vou sair do meu estado de repouso a não ser que uma força externa faça com que eu saia do meu estado de repouso. Basicamente, a primeira lei de Newton vai falar isso pra gente. Então, aqui, essa propriedade de resistir à mudança de velocidade é chamada de inércia. Lembrando que inércia é uma propriedade da matéria. Bom, continuando, agora sim eu vou explicar o que é o movimento retilíneo uniforme. Basicamente é um assunto que a gente estuda lá na cinemática, que a gente estuda antes de dinâmica, que a gente estuda os movimentos, né, sem se preocupar com as causas lá no início. E basicamente o movimento retilíneo uniforme ele se resume nessa sigla MRU. E o que seria isso? Imagina que você está numa estrada, e essa estrada é infinita, e você está sempre a 60 km por hora. Você não acelera, você não freia, você está sempre a 60 km por hora. E você continuará sempre a 60 km por hora, a não ser que uma força externa mude a sua velocidade. Como assim? Quando você freia, você está aplicando uma força no seu carro que faz com que você diminua a sua velocidade. Quando você acelera, a mesma coisa acontece, só que você aumenta a sua velocidade. Então, o MRU é o movimento retilíneo uniforme. Significa que eu vou ter velocidade constante sempre, a não ser que alguém mude essa minha velocidade constante. Por isso que a primeira lei de Newton trabalha com o conceito de repouso, que é parado, ou com o conceito de movimento retilíneo uniforme, que é velocidade constante. Temos essas duas possibilidades. Então, respeitar a primeira lei de Newton, basicamente eu tenho duas possibilidades. Ou eu estou em repouso, ou eu estou em MRU, que é movimento retilíneo uniforme. E aí a gente entra no conceito de equilíbrio. Por quê? Basicamente, dentro das leis de Newton, a gente tem o conceito de equilíbrio quando estático e quando dinâmico. Como assim? Tá bem bonitinho explicado aqui de maneira óbvia e direta para a gente não se confundir. O estático, a gente faz referência ao repouso, quando eu estou parada. Logo, se eu estou parada, eu não tenho velocidade. O V é de velocidade, velocidade igual a zero, não tenho velocidade. Se eu não tenho velocidade, eu também não tenho como ter aceleração. Porque como é que eu vou acelerar um corpo que está parado? Não tem como. Então, a aceleração também é zero. Por fim, força resultante também é zero. Lembra que lá no enunciado bonitinho do que é a primeira lei de Newton, ele vai dizer que um corpo tende a permanecer em repouso ou em MRU se a resultante das forças for igual a zero. Então, esse FR aqui pequenininho significa força resultante. Se ela for zero, eu estou em equilíbrio estático. Passando para o dinâmico, é uma situação na qual eu estou em MRU. O que é o MRU? Estou com velocidade constante, sempre o mesmo valor. Isso não vai mudar. A aceleração também vai ser zero, porque se eu estou sempre a 60 km por hora, eu não aumento a minha velocidade, eu não diminuo, logo eu não tenho aceleração. E a resultante das forças também vai ser zero. Talvez se torne um pouco difícil a gente entender, nossa, mas eu estou em velocidade constante, como assim a resultante da minha força vai ser zero? Eu tenho um exemplo muito bom para dar pra gente, que é a respeito dos trens com levitação magnética. É uma tecnologia extremamente atual, mas imagina que um trem com levitação magnética, basicamente ele não tem rodas, ele levita literalmente, só que por um sistema magnético. Mas pegando esse conceito, imagina que você está dentro desse trem. E aí você tapa os olhos, tapa os ouvidos para você não ver o movimento e não escutar nada. Quando você está dentro desse trem, você não sente nenhum tremor, porque por ele ser de levitação, logo não tem atrito, não tem roda batendo em trilho, nada. Então ele sempre vai estar ali numa trajetória bem limpa, livre de ruídos e tudo mais. O que acontece? Se você está dentro desse tipo de trem, fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos, a sensação que você vai ter, um adendo também, né? Desde que
esse trem esteja com velocidade constante, sempre a 60 por hora. Vamos pensar assim. Se você fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos, a sensação que você vai ter estando dentro desse trem com velocidade constante é que você vai estar parado. E é essa sensação que comprova pra gente a respeito da força resultante ser igual a zero. Porque você não tem variação de velocidade, logo você não sente o seu corpo sendo impulsionado para frente nem para trás porque a sua velocidade não varia. Se você não vê que os carros estão passando, que o movimento está passando, o seu cérebro também não entende que você está em movimento. Logo, se você não vê, se você não escuta e você também não tem atrito, você não sabe se você está em movimento ou você não sabe se você está em repouso. Esse é o exemplo que a gente tem para entender o que seria velocidade constante. Para a gente finalizar, um exercício aqui de fixação, basicamente teórico também, porque essa primeira parte é uma parte teórica mesmo, não tem cálculo de nada, mas a gente precisa fundamentar alguns pequenos detalhes. Esse exercício diz assim pra gente: indique a alternativa que está em desacordo com o princípio da inércia. Lembrando, o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, são sinônimos. Desacordo, ele quer aquela que não está de acordo com a primeira lei de Newton. Letra A diz assim pra gente: a velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força resultante não nula. Vamos lá. Lembra que eu disse que força é um vetor. A velocidade também é um vetor. Vou aproveitar essa letra A para já passar esse conceito para vocês. O que acontece? Velocidade vetorial é a mesma coisa que força vetorial, aponta para algum lugar. Quando você acelera o seu carro, ele vai para alguma direção, então ela aponta para algum lugar. Lembra que é uma seta. E ele está dizendo que essa velocidade vetorial, ela pode ser variada, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir a velocidade se a resultante for nula. A gente viu que a resultante ser nula eu tenho duas possibilidades. Ou eu estou em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, ou então eu estou em repouso. Como que eu vou variar a minha velocidade se a resultante for nula? Porque a resultante sendo nula eu não tenho aceleração. Para variar a minha velocidade, eu preciso ou acelerar ou desacelerar. Então, no caso aqui está desacordo, a gente já matou aqui. Mas a gente não vai perder as outras questões. Vamos analisar todas para que a gente possa sair daqui sem dúvidas. Então tá, letra B. Diz assim pra gente: se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: repouso ou movimento retilíneo uniforme, que foi o que eu acabei de explicar. Então, se a resultante for nula, eu tenho duas possibilidades: MRU ou repouso. É exatamente o que ele está dizendo. Essa aqui está totalmente correta. Vou colocar um Vzinho aqui do lado para a gente identificar. Letra C. Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas tendências inerciais. O que é tendência inercial? A gente viu que a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Lembra que inércia é uma propriedade da matéria. E o que eu tenho? Ou eu vou sempre estar em repouso, ou eu vou sempre estar em MRU. Então, se eu quiser que uma partícula vença essas tendências inerciais, que é o repouso ou o MRU, eu necessariamente preciso de uma força externa. Não tem como eu sair do meu estado de repouso se eu mesmo não aplicar uma força sobre mim ou se alguém aplicar uma força sobre mim. Não tem como. Eu preciso dessa força externa. Também está correto. Letra D. Numa partícula em movimento circular uniforme, a resultante das forças internas não pode ser nula. A gente vai colocar um asterisco nessa daqui, porque estamos trabalhando de movimento circular. E como ainda não falamos sobre isso, a gente vai voltar. Mas essa daqui também está correta. O movimento circular, ele muda um pouquinho do movimento retilíneo. O retilíneo, eu estou numa trajetória reta, sempre em linha reta. No circular, eu estou numa trajetória circular. Logo, os princípios vão mudar um pouquinho. Letra E. Uma partícula pode ter movimento acelerado sobre força resultante nula. Basicamente, um movimento acelerado, lembrem-se que eu preciso variar velocidade. Não existe eu acelerar e continuar com a mesma velocidade. Para eu acelerar, eu preciso mudar o valor da minha velocidade. Então, não tem como eu fazer esse movimento acelerado com uma resultante nula, porque resultante nula implica numa aceleração nula. Essa aqui também está errada. E é isso, finalizamos essa primeira parte de primeira lei de Newton. Lembra que são 3, então tem um segundo bloco de segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. E a gente finaliza aqui com essa questão.